Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos ao Eu Juridiquei. Eu sou o professor Rafael Paiva, aqui ao meu lado a professora Vanessa Paiva, e hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso canal. A gente vai bater um super papo com a advogada previdenciarista, a Catarine Barroso. Tudo bom, Catarine? Como é que você está? Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu vou bem na medida do possível, né? Essa fase de quarentena. Pois E é. estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por você participar. A gente admira muito o seu trabalho nas redes sociais, como advogada, e a gente tem certeza que quem é advogado e quer atuar na área previdenciária vai tirar um grande valor desse nosso bate-papo de hoje. Pois é, Espero que sim. Vamos lá. Vamos lá. a gente sabe o quanto de dúvidas que gera essa área, né? Então, fala previdenciário, os jovens advogados, eles têm um certo receio, né? Tem que ter, claro, além de gostar da matéria, tem que entender as características, né? E tem que saber aí atuar na prática. E essa é a grande questão e o nosso grande desafio hoje, tá bom, Catarine? Com certeza, a prática é o maior desafio que a gente vai encontrar. Porque é difícil, né? Não tem muito contato com isso na faculdade, aí ele sai e, bom, quer atuar na área previdenciarista. Ele quer ser um advogado nessa área. Como que ele faz para atender o primeiro cliente dele? Imagina só que ele abriu ali o escritório dele, chegou um cliente com a seguinte pergunta: doutor, doutora, quero me aposentar. E Qual que é o passo a passo? Então, o cliente chegou com essa pergunta, qual que é o próximo passo que o advogado tem que ter, o que ele tem que pedir de documentação, qual o encaminhamento, qual que é o conselho que você dá. E mais uma perguntinha já antes mesmo da dúvida, é interessante saber, vocês cobram consulta nessa área? boa pergunta. Sim. Se você falar se é 100% dos advogados que cobram consulta nessa área, a maioria vai te responder que não. E é realmente uma situação muito peculiar, né? Cobrar consulta não. A gente sabe que a gente tem um respaldo da tabela de honorários da OAB para cobrar consulta, mas inevitavelmente na área previdenciária você vai se deparar com clientes que realmente eles não têm como te pagar a consulta, porque eles estão na dependência de um benefício previdenciário, seja uma aposentadoria, seja um auxílio doença, né? Que mudam agora as nomenclaturas, para ter o que comer, que dirá pagar um advogado. Então, isso vai muito mais do feeling na hora, mas é totalmente possível você cobrar uma consulta. Às vezes você cobra um valor simbólico, você cobra um valor que vá suprir o gasto que você tenha com um programa que faça cálculos previdenciários, que eu acho super importante a gente ter, e você não precisa cobrar um valor alto, porque as parcelas desses programas de cálculos não são altas, e se você atender um, dois clientes, você faz ali uma média, você consegue cobrar um valor simbólico, ou cobra ao final do processo, mas é totalmente possível cobrar. Boa. Perfeito. Legal. Então cobra um valor, normalmente um valor simbólico, então, né? Porque Um normalmente... valor normal, vai depender do caso que chega até você. Agora, se é um caso de revisão de benefício, revisão de aposentadoria, ou a pessoa quer fazer um planejamento previdenciário, ou a pessoa só quer tirar dúvidas mesmo da situação dela, né, de como está, aí dá para cobrar o valor cheio Que da legal. consulta. Olha só, então derrubando mitos aqui, hein, Catarine? Dá para É, cobrar consulta no dá. previdenciário, sim. Boa. Dá. E cobrar consulta é valorizar o nosso trabalho, né? Porque Claro. a área previdenciária, ela tem uma peculiaridade que eu acho importante a gente falar, que é a seguinte: dependendo da informação que você dê ao seu cliente ali naquela consulta, ele vai poder fazer o que ele precisa sozinho. Porque você não precisa de um advogado para atuar no INSS. Olha. Então, se você fizer um trabalho ali de só responder, não, esse documento aqui, esse documento aqui, esse documento aqui, e você der o caminho das pedras para ele, ele vai virar as costas e pode tomar a decisão de ir sozinho. Total. Muitas vezes vai sozinho, não dá certo e aí volta com um problema muito maior para a gente resolver. Mas aí se é o feeling, né? Se você sente que aquele cliente tem uma postura dessa,
Você cobrar a consulta é resguardar o seu direito também. Você passou 5 anos na faculdade, você estuda pra caramba, a gente rala pra caramba todo dia estudando para se manter atualizado. Então, a consulta é extremamente necessária de ser cobrada em alguns casos. Legal. Então, ó, já derrubamos um muro aqui importante. Quebrando mitos. Agora vamos lá. O cliente chegou na minha salinha, doutor, quero aposentar. Qual que é o passo a passo que o jovem advogado tem que adotar? Os passos mais básicos para ele atender esse cliente que deseja se aposentar, por exemplo. Tá. Se o meu cliente chegou, sentou na minha frente e falou, quero me aposentar. Minha primeira pergunta, não é necessariamente a primeira pergunta que se faz numa consulta, mas a minha primeira pergunta é, o senhor contribuiu para o INSS? Sim. É a base. Porque a aposentadoria com esse nome, ela só é concedida aos segurados do INSS, do Regime Geral de Previdência Social. Boa. Então, a pessoa precisa ter vertido durante a vida dela, num período mínimo exigido por lei, as contribuições para que ela tenha direito a uma aposentadoria. Essa é a minha primeira pergunta. Legal. Aí, dependendo da pergunta, eu já sei para que lado eu vou levar. Se for sim, aí eu passo por uma pergunta. Tá, o senhor trabalhou com carteira assinada, o senhor era autônomo, o senhor preenchia aquelas guias, né? Aqueles carnezinhos laranjas, as GPS. Sim. Ah, não, eu trabalhava com carteira assinada, eu era autônomo. Meu patrão que recolhia para mim, às vezes empregada doméstica, né? O patrão que paga o carnezinho. Sim. Ou se a resposta dele for, o que é contribuição? Muitos deles nem sabem o que é contribuição, né? E às vezes a resposta vai ser não, nunca contribuí. Aí eu já tenho que levar a consulta para um outro lado, porque aí eu vou ter que analisar se aquele cliente que está na minha frente, ele se enquadra num tipo de assistência social que o INSS apresenta à sociedade, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Legal. Que são requisitos específicos que eu vou ter que analisar se aquela pessoa preenche os requisitos para a lei conceder um BPC no valor de um salário mínimo. Uhum. Essa eu acho que é a pergunta primordial no caso de uma aposentadoria. Bacana. Então, o cliente ele pode tanto contribuir como não contribuir. Contribuiu, você vai ter que analisar todos os documentos, né? Você falou Exatamente. Que você tem aí um programa que faz um cálculo, é isso? Isso. Existem inúmeros programas hoje em dia disponíveis para compras, né? Existem institutos, até o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que tem um programa próprio. Para quem se filia, e tem acesso vitalício a esse programa. É um programa muito bom, já está atualizado. O IEPREV também tem programa deles para quem é filiado a eles. E você pode comprar, existe cálculo jurídico, existe o Prévios 3.0, existe um outro, mas eu não estou lembrando o nome. Então, são cálculos que antigamente, né, eu não peguei essa época, mas a maioria dos profissionais utilizavam ou tabela de Excel, e você pode ainda usar hoje em dia, mas tabela de Excel dá um trabalhão, porque todo mês você tem que atualizar os índices de correção monetária, ou fazia na mão mesmo, né? Muitos profissionais ainda fazem na mão, às vezes eu confiro na mão para ver se o programa está correto. Bateu. Se bateu, mas o programa ele vai ser lá a última coisa que eu vou usar, mas eu recomendo super, vai ser uma mão na roda o advogado ter um programa. E aí é questão de teste, vai testando para ver qual programa você se habitua mais, né? Ah, que legal. Qual que você usa, Catarine? Eu uso hoje 2. Eu tenho o do IBDP e eu tenho o do Prévios, o Prévios 3.0. Eu gosto muito dos dois. O IBDP, ele é online, porque ele é dentro do site do Instituto, e o Prévios, ele é instalado no computador. Ambos, eles fazem praticamente as mesmas coisas. Eu faço o cálculo no 1, que a minha preferência é o Prévios, e aí eu confiro no IBDP, e aí se eu faço no 1, eu confiro no outro e vejo onde que está dando a diferença. Ah, legal. Mas se eu for escolher um só, é o Prévios. Boa. E esses são os dois são pagos? Infelizmente, todos os programas são pagos, mas tem a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul sempre sai à frente, né, em algumas, na área do direito, eles
disponibilizaram dentro do site deles, da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, planilhas de cálculos para a área previdenciária. Então, se você está bem no início da sua carreira, eu inclusive usava esse sistema quando eu era estagiária da Defensoria Pública da União. Quando vinha cálculos no processo da contadoria judicial, a gente confirmava usando a planilha da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. É online, você insere os dados que a planilha te pede e ele te dá um resultado. Então, para quem está bem no início de carreira, não tem de onde tirar, né? Não quer arcar com esse custo, vale a pena também. Que bacana, que bacana. Eu fiquei numa dúvida, no começo da conversa você falou assim, olha, se você entrega muita informação, o cliente ele faz por si mesmo, ele não precisa do advogado. Qual que é o momento de atuação do advogado nessa área? O advogado ele pode atuar tanto desde o início na via administrativa, né, na via do INSS, que é o que a gente sempre considera muito mais correto, né? Você fazer dentro de uma consulta, você fazer o seu cliente entender que ele contratando os seus serviços, ele vai economizar o tempo dele, ele vai economizar dinheiro, ele vai economizar a paciência dele, porque o INSS dá canseira sim. E um advogado, quando está muito especializado, a gente sabe todos os trâmites do INSS. Então, a economia de tempo para um segurado é muito maior quando o advogado atua desde o início, né? Desde o primeiro requerimento administrativo para o benefício dele. Mas nada impede e infelizmente é o que a gente vê acontecer, na maioria das vezes, o segurado vem com o indeferimento. Vem depois que o INSS analisou e negou o benefício dele e ele não entende o porquê. E aí a gente tem que refazer os passos que ele fez, analisar o processo administrativo, ver onde foi o erro do INSS ou não, ver se a gente consegue sanar algum erro ali no meio para voltar para a via administrativa ou, dependendo dos casos, a gente vai para a via judicial. Mas o ideal seria a gente atuar desde o início. Ah, que legal. E me diz uma coisa, normalmente a atuação do advogado começa na fase administrativa. E essa fase administrativa lá no INSS, a gente sabe que prazo nunca dá para a gente dizer o prazo, mas demora mais, demora menos, de repente é uma forma do advogado conseguir um fôlego financeiro, porque as decisões são mais rápidas. Como é que funciona isso? A fase administrativa, muitas vezes, muitos advogados, eles acabam deixando para lá, né? Não liga muito para um processo administrativo. Mas se você consegue, se um cliente chega para você totalmente cru, ele te contratou para dar a entrada na aposentadoria dele. Se você tem um conhecimento de toda a documentação, você já fez o cálculo lá no seu programa ou na planilha, você viu que ele tem o direito, você vai bater uma petiçãozinha explicando, né, mostrando mesmo onde está. Se eles vão analisar isso, a gente nunca sabe se eles vão analisar ou não, mas a nossa parte a gente faz, porque você instruindo muito bem o processo administrativo, se precisar ir para a via judicial, é muito mais fácil de provar o erro da autarquia. Sim. Mas a via administrativa, se ela bem feita, ela pode economizar muito tempo, muito tempo. Hoje em dia a gente está numa situação delicada com o INSS, né? A gente está com falta de servidores. O último balanço que até foi visto nos noticiários, o último balanço era de uma média de 2 milhões de requerimentos na fila de espera para serem analisados. Ontem saiu uma notícia de que desde semana passada, quando eles implementaram a ferramenta dentro do meu INSS, para as pessoas apresentarem um atestado médico para um benefício por incapacidade que não pode passar por uma perícia, porque todas as agências do Brasil estão fechadas nesse momento de pandemia, desde semana passada até ontem foram 246 mil requerimentos submetidos para análise de atestado médico. Tá, então... complicado. Está sobrecarregado, tá sobrecarregado. Mas, como eles implementaram a via digital, e hoje em dia a gente trata muito com o meu INSS, que é um portal que pode ser acessado tanto pelo segurado quanto pelo advogado, e o INSS digital, que é só do advogado, a tendência é que, se tiver tudo redondinho, é que o sistema conceda o mais rápido possível, assim, né? Porque a gente não tem certeza, mas aparentemente existem robôs que fazem análises cara crachá, né? Cara crachá, e se você tem um pedido de aposentadoria redondinho, a tendência é ser uns 3 meses, né? Lembrando que a lei fala
de 30 dias para concluir um processo administrativo. Mas, Se não concluir, o INSS tem que justificar a prorrogação do prazo dele por mais 30 dias só. tá. E não é respeitado, então, né? Não é respeitado e, assim, eu critico bastante o INSS, mas a gente também tem que entender o outro lado, né? Não tem gente, não tem mão de obra para dar conta do sistema, né? Não tem. Mas você está respaldado pela lei. Não respondeu dentro dos 60 dias e você tem certeza, você está com toda a documentação, você pode ir para a via judicial através de um mandado de segurança para garantir a implementação daquele benefício, que também pode adiantar o fluxo de caixa. E dá certo o MS? MS dá certo. Boa. Tava dando certo. Agora, em tempos de pandemia, eu ainda não entrei com nenhum em tempos de pandemia. Mas acho que essa semana eu já vou ter que entrar com um e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Ah, legal. Aí. Eu tenho uma dúvida. Você falou do meu INSS e do INSS digital, certo? Isso. Então, o cliente entrou lá, quer saber, enfim, você tem que saber como é que está a situação dele no INSS. Você vai fazer uso dessas duas ferramentas. Como que o advogado ele faz o download? Como é que funciona essas duas ferramentas? Então, todas as informações do segurado você vai achar no meu INSS, meu.inss.gov.br. Lá, a primeira página vai ser para você colocar o CPF e a senha. Se for o primeiro acesso daquela pessoa, que é normalmente o que acontece com os clientes que procuram a gente, eles nunca entraram ali. Você vai seguir o processo passo a passo, vai colocar nome, CPF, tudo que o sistema pedir, vai ter que responder algumas perguntas sobre a vida laborativa daquela pessoa. Então, se ela tiver na sua frente com carteira de trabalho ou com guia, ou se ela lembrar, se ela tiver boa memória, você consegue fazer o cadastro dela ali em 5 minutos, faz a senha dela e acessa. Entrou no meu INSS, a primeira coisa que eu sempre olho é o extrato de contribuição, o CNIS. Boa. O CNIS é um Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que tem lá? Todas as informações desde 82, se aquela pessoa trabalhava desde 82, até o dia de hoje, de contribuições previdenciárias que foram feitas. Vínculos laborativos com o CNPJ da empresa, se foi feita a contribuição pela empresa ou não, se não foi feita vai ficar um espaço assim, sem nada. Vai ter os indicativos que vão mostrar se as contribuições em alguma época foram feitas abaixo do salário mínimo, porque se elas foram feitas abaixo do salário mínimo, o INSS não vai computar, nem para tempo de contribuição, nem para valor de renda. Então, a primeira coisa que eu faço é olhar o CNIS. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Previdenciárias, dentro do sistema do meu INSS, ele vai estar como extrato de contribuição. E esse é o que vale no final das contas? Para o INSS conceder ou não? É o que o INSS tem dentro dele para que vai bater com o seu pedido. Mas o que acontece? Geralmente o CNIS tem erro. Por isso que é tão importante você pedir documentação extra para o seu cliente. Carteira de trabalho, se ele tiver, eu tenho 10 carteiras de trabalho, me traz todas. Eu quero ver todas. Eu guardo meus carnezinhos desde que eu comecei a trabalhar. Pode trazer. Vai dar um trabalho danado para o advogado, mas é para conferir se as informações que tem ali estão no CNIS. Porque se passar batido alguma coisa, na cabeça já acontece muito, na cabeça do cliente ele fala, eu tenho 35 anos de contribuição, o INSS não me concedeu a aposentadoria, alguma coisa de errado existe. Quando você vai olhar o CNIS, está faltando às vezes algum contrato dele, não está aparecendo uma empresa ali, ou a empresa registrou ele e não verteu as contribuições, então não está contando o tempo. Tem tudo isso que você vai analisar. Então, o CNIS ele é de suma importância, assim como carteira de trabalho e os carnezinhos, né, as GPS. Bacana. Eu tenho uma dúvida. O jovem advogado que ele quer atuar nessa área, qual que é a melhor estratégia de marketing? Como que o cliente ele vai te procurar? Boa pergunta. Ele chega pela internet, ele chega pelo Instagram, ele chega por indicação. Você tem que abrir um local físico perto do INSS, que é isso que a gente vê muito, né? Então, eu acho que depende muito do tipo da cidade que o advogado tá, se é uma cidade grande ou se é uma cidade de interior. Eu acho que para o primeiro cliente sempre vai ser, a melhor propaganda sempre vai ser a indicação.
de família, de amigos, outros parceiros na advocacia, né? A rede de apoio e a rede de parceria na advocacia é muito importante. Às vezes você acabou de se formar, seu amigo também acabou de se formar. Ele adora trabalhista, mas não entende nada de previdenciário, você já gosta. E às vezes um cliente trabalhista é um cliente previdenciário em potencial e vice-versa. Né? Mas eu acho que a melhor estratégia de marketing para o pontapé é a indicação. Fazer as pessoas saberem que você é advogado, que você trabalha com o INSS. E é claro, você começa a produzir conteúdo para a internet, que hoje a gente sabe que é imprescindível. Você, eu acho que não é necessário um local físico de atendimento, porque às vezes se você está lidando com idosos, é até difícil para eles se locomoverem. A gente consegue fazer muita coisa hoje em dia pelo computador. Se a pessoa tem um celular, liga, faz pergunta, faz um questionário. Boa. Então, mas eu acho que o boca a boca, num primeiro momento, para um previdenciarista, ele é muito importante. Bacana, bacana. Perfeito. Eu tenho mais uma dúvida. Anda. Vamos lá. Como que esse advogado ele vai cobrar do cliente dele? Legal. Você falou que tem o IMS, né? Pode ser que use, pode ser que não use, você cobra separado, como que é? Então, isso, de novo, é a depender da condição econômica do cliente, mas o que é praxe na advocacia previdenciária? Assim como na advocacia trabalhista, cobrar no êxito da ação. A gente corre o risco junto com o cliente. Então, você vai cobrar X parcelas de benefício ao final, depois que for concedido. Você vai cobrar valor dos atrasados, que são aqueles valores que o INSS deveria ter pago desde um certo tempo e ele não pagou. Se for um cliente para uma revisão de aposentadoria, você pode cobrar para dar entrada nessa ação, porque vai ter o custo de fazer um cálculo para ver a diferença entre o que a pessoa recebeu e o que é realmente devido. O MS, geralmente, como ele não tem êxito, né, ele não tem valor pecuniário no final dele, porque a decisão não é concedendo o benefício, a decisão é obrigar o INSS a dar uma resposta ao seu requerimento. Então, você pode sim cobrar, nem que seja o mínimo da tabela da OAB do seu estado, para dar entrada no MS. Mas, em geral, é ao final ou do processo administrativo ou do processo judicial. Perfeito. Aí você coloca tudo num contrato que você faz. Tudo num contrato, bem escrito, bem claro. Eu peço para o cliente ler na minha frente, antes de eu bater o contrato, né? Claro que meu modelo já está pronto, mas antes eu já explico para ele, pergunto se ele ficou com alguma dúvida, na hora que ele vai assinar, eu pergunto se ele ainda tem alguma dúvida, né? Deixo tudo em tópicos para ser mais fácil dele localizar ali na leitura, peço para rubricar todas as folhas do contrato, porque às vezes a pessoa pode vir, eu não li isso, né? A gente passa por algumas situações assim na advocacia, então eu sempre tento me precaver o máximo possível. Legal. E tem um número grande de inadimplência ou não? Eles costumam pagar, eles que têm que pagar, porque o pagamento vai para eles, né? Eles têm que fazer o reparo. Na via administrativa, esse é um grande embate para os advogados previdenciaristas, porque o que acontece? Ainda não existe o destaque de honorários na via administrativa. A OAB, o Conselho Federal da OAB já está numa negociação com o INSS para criar esse tipo de mecanismo, mas se você consegue um benefício na via administrativa, ele vai ser depositado aquele valor na conta criada para aquele segurado, né? E aí você tem o seu contrato para te resguardar caso haja a inadimplência, o que a gente torce para não acontecer. E você pode acompanhar, às vezes, se é uma pessoa de muita idade, que não tem muita familiaridade com meios eletrônicos, você pode se oferecer para acompanhar a pessoa a uma agência bancária e ali ela já faz a transferência da sua parte. Eu sempre confio nos meus clientes, porque eu estou resguardada. Se for concedido o benefício dele, eu vou saber. Eu vou saber, porque sou eu que estou fazendo, a minha procuração está cadastrada, o meu e-mail está cadastrado, eu sempre cadastro o meu e-mail no meu INSS do cliente. Inclusive, eu tenho um termo que eu peço para o cliente assinar que ele não pode mudar a senha dele.
porque se ele mudar a senha dele, a gente pode correr o risco de perder algum prazo de cumprimento de exigência. Uma E dica ali, boa. isso é muito importante, porque eles tendem... Porque o que acontece? Ninguém anota essas senhas. Você tem que criar uma senha com uma letra maiúscula, você tem que colocar um arroba, um asterístico, um número, então você não guarda essa senha. E aí, toda vez que ele quer acessar, ele renova a senha dele. E aí, o advogado está com uma senha, você vai querer acessar, advogado, ele mudou a senha. Aí você tem que fazer tudo de novo, ou você tem que entrar em contato com o cliente. Então, agora, comecei a usar esse ano um termo para ele com ele se responsabilizando em não trocar a senha. Gostei. Então, o processo administrativo foi concluído, aquele benefício foi concedido. Eu vou receber no meu e-mail a alteração daquele processo administrativo falando que ele foi concedido. Eu com a senha e com o CPF dele, se eu não tiver pelo INSS digital, eu vou no meu INSS com o CPF e a senha dele. Eu puxo a carta de concessão, eu consigo o extrato de pagamento com a data possível de pagamento, a data que vai cair o depósito do INSS. E eu tenho tudo isso para me resguardar caso ele não cumpra com o combinado. Mas, honestamente, são as pessoas que pagam melhor. Imagino. Eu imagino também. Ficam gratas, né? Exatamente. São tão gratas por você ter conseguido aquilo, porque é o sonho de todo mundo a aposentadoria. A nossa geração, que já não vive tanto na expectativa da aposentadoria, mas as gerações passadas, elas passavam uma vida trabalhando, esperando a aposentadoria. Então, ficam muito gratas. Que legal, a história. Que bacana. Nessa procuração que você faz, tem algum termo específico que tem que constar? Uma procuração genérica mesmo? Eu faço uma procuração extrajudicial. Tem o próprio INSS tem um modelinho de procuração extrajudicial. Tá. E eu tenho uma procuração judicial, que é uma procuração padrão, né, que eu uso para todos os casos. E a extrajudicial é só falando que a pessoa me concede poderes para atuar na esfera administrativa, requisitando benefício, informações pessoais, frente ao INSS. Por que eu faço as duas? Porque às vezes tem um servidor no INSS que implica com a procuração judicial. Então eu faço as duas. Bacana. E me diz uma coisa, o que já aconteceu com você, de algum cliente, às vezes um senhorzinho não sabe ler e escrever, como é que você faz assim, a procuração dele? Isso acontecia muito na defensoria, quando eu era estagiária, porque a gente lidava realmente com uma população muito à margem da sociedade, né? Sim. Tem que ser procuração pública ou pedir alguém como testemunha para dar autenticidade naquela procuração. Infelizmente, vai ter casos que vão pedir uma procuração pública. Ah, legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, antes da gente passar para falar de outra coisa. Eu não sei nada de previdenciário, tá? Mas uma vez, eu ouvi umas rodinhas aí de conversa e eu queria confirmar se é verdade. Se eu entrar com um processo judicial para rever um benefício, para revisão de benefício, há a possibilidade de revisar para menor, inclusive? Acontece. Acontece. Por isso que o caso de procurar um advogado especializado que saiba as teses de revisão, que saiba fazer o cálculo, é tão importante. A gente vê isso muito nessa questão da revisão da vida toda, que teve a decisão do STJ ano passado, tema 999 do STJ, garantindo a revisão da vida toda, que é pegar todas as contribuições da pessoa que se aposentou até a reforma da Previdência e receber uma possível diferença dos últimos 5 anos, que a gente só pode pleitear a diferença dos últimos 5 anos, prescrição quinquenal. Dependendo do cálculo que você faça, a revisão da vida toda pode ser maléfica para o segurado. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser responsável, né? Não dá para entrar, vou entrar para ver aqui. Então o jovem advogado tem que entender as teses. Tem que entender as teses, tem que estudar, gente. Não dá para simplesmente entrar com uma ação, pegar um modelinho. Você pode até pegar um modelo na internet, mas assim, se atentar para as peculiaridades do caso, principalmente do cálculo, para ver se vale a pena ou não. Porque pode acontecer de não valer a pena. Então você nem toca. Você nem toca naquele... Isso na fase judicial. Na fase administrativa também tem revisão para menos? Também tem revisão para menos. O INSS, ele é garantido por lei que ele tem 10 anos para rever todos os tipos de
concessão que ele fez, inclusive os cálculos para maior ou para menor. E pode O ocorrer INSS. da pessoa ter que devolver algum valor para o INSS? Pode Quanto acontecer tempo? do INSS. A gente fala o prazo para qualquer tipo de revisão de benefício, tanto para o segurado quanto para o INSS, é de 10 anos, mas tanto o INSS como o segurado só podem pleitear os últimos 5 em valores. Né? Você tem 10 anos para pedir uma revisão, mas só pode pedir valores dos últimos 5. Ok. Às vezes acontece do INSS conceder uma aposentadoria, achando, sei lá, o sistema dele, o servidor viu que o segurado tinha direito à aposentadoria, e passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, um outro servidor foi analisar alguma coisa e viu que, pera, essa pessoa não tinha o direito naquela época, estava recebendo indevidamente. Aí vai vir uma cartinha para aquele segurado cobrando os últimos 5 anos. E aí é uma discussão que a gente geralmente leva para a via judicial, porque aquela pessoa recebeu de boa fé. Foi a autarquia que concedeu o benefício, então é responsabilidade dela. É responsabilidade dela, né? Prestar o serviço dela com zelo. Não pode o segurado ser prejudicado por um erro dela. Exatamente. E qual tem sido o entendimento, Catarine? É o da boa-fé, Tá. do recebimento por boa-fé. A não ser que, assim, você consiga comprovar realmente uma fraude naquele benefício. Claro. E acontece, às vezes a pessoa fraudar documentos. Aí não vai ter discussão. Tá, Aí legal. não vai ter discussão. Mas se a pessoa fez tudo certo, ela acreditou que ela tinha aquele direito, ela pediu para o INSS, e o INSS falou, ok. Bacana, nossa. Boa fé. Muito esclarecedor. Não sei, eu queria ver com você agora um tema atual, super atual, sei que não é da área previdenciária, mas deve estar um pouco relacionada, que é esse tal do auxílio emergencial. Como é que ele faz para pedir? Quem tem direito? Então, são 5 requisitos que a lei que criou o auxílio emergencial estabeleceu. Ser maior de 18 anos, não pode ter emprego formal, então não pode ter uma CLT assinada naquele momento. A renda dela do ano de 2018, renda tributável, né? Os rendimentos tributáveis não podem ter sido acima de 28.600 e alguma coisa, que era a linha de isenção do imposto de renda daquele ano. Que mais? Não pode estar recebendo nenhum benefício previdenciário ou assistencial. Então, aposentadoria, auxílio-doença, BPC, que a gente chama de LOAS. E tinha mais um requisito que agora eu não lembro de cabeça. Tá, e essa solicitação eu faço online? É online, tem o site da Caixa Econômica e tem os aplicativos disponíveis, tanto para Android como para iOS. É super fácil de fazer, eu baixei para ver no primeiro dia como estava, se era fácil, né, da pessoa preencher. Se você jogar auxílio emergencial na sua loja de aplicativos do seu celular, você vai achar o aplicativo da Caixa, você vai fazer um download, vai preencher com seus dados pessoais e aí ele vai passar para uma próxima etapa. Ah, bacana. E o valor é R$600, é isso? É R$600. 2 pessoas por família podem receber, desde que cumpram os outros requisitos, podem receber esse auxílio de R$600. E as mães solteiras, né, chefes de família, comprovadamente, recebem 2 cotas. Então, elas recebem R$1.200. Ah, bacana. E elas recebem na conta da Caixa Econômica Federal, é isso? É aberto tem 2 sistemas, né? Para as famílias que eram inscritas no CAD único, que recebem Bolsa Família, elas já possuem uma conta aberta, que é onde cai o Bolsa Família todo mês. Para essas pessoas era automático, tanto que quem tentava fazer o cadastro no aplicativo, colocava o seu CPF, o próprio sistema já identificava que aquela pessoa era inscrita no CAD único e falava só para aguardar enquanto era feito cruzamento de dados. Tá. Então, você não tinha uma segunda etapa no aplicativo. E aí, cai naquela conta. E aí, a pessoa usa o próprio cartão do CAD único. É cruzamento de dados automático, para quem era inscrito no CAD único. Para quem não era inscrito e não tinha conta
uma conta bancária, a Caixa Econômica Federal ela está abrindo contas poupanças digitais para essas pessoas que não permitem saque. Elas permitem 3 movimentações no mês, elas não cobram tarifas, você não tem cartão, você não tem cheque. É isso que é essa conta. Então, eles criam por CPF, você não precisa enviar nenhum documento para o banco, é automático o cruzamento de dados. E aí, quando estiver disponível, você vai consultar a situação do seu pedido no aplicativo ou no site da Caixa e vai estar ali falando se já está disponível ou não. Perfeito. Que legal. E aí você consegue transferir tudo digitalmente, é isso? Consegue fazer tudo digitalmente. Tá. Um grande problema que surgiu é muitas pessoas no país ainda não têm acesso a um celular, à internet. Então, para essas pessoas... Morador de rua, né? Morador de rua, para essas pessoas, acontece o que a gente está vendo nos noticiários, as filas gigantescas da Caixa Econômica. Aglomeração, tudo que foi o contrário da ideia desse auxílio emergencial, porque, infelizmente, tem pessoas que não têm acesso. Então, elas vão precisar ir até uma agência da Caixa Econômica, serem atendidas pessoalmente para criar o cadastro delas ali. Ah, entendi. E me diz uma coisa, são R$600, um mês, 2, qual que é a duração do benefício? São 3 meses, por enquanto, né? A lei que instituiu esse auxílio emergencial por 3 meses, podendo ser prorrogado, caso seja necessário. Perfeito. Nossa, que uma aula, né? Uma aula. A Catarine, ela é professora e ela, de fato, ela arrebentou. Inclusive você que está assistindo a gente agora, que é advogado, quer atuar na área previdenciária, ou se você, de repente, tem interesse em consultar a doutora Catarine com relação a algum benefício previdenciário, você quer deixar seus contatos, Instagram, site, e-mail, fica à vontade para deixar o que você quiser aqui, Catarine. O meu Instagram é @CatarineBarroso, Catarine com C, vocês vão ver aí na descrição. Vou deixar aqui meu embaixo. Facebook também é Catarine Barroso. Você me encontra LinkedIn também com Catarine Barroso. Legal. Quem quiser, é catarinebarroso@hotmail.com, mas isso vocês também encontram lá no Instagram. Legal. E para quem quiser também saber do escritório que eu trabalho, é www.rodrigojulião.com.br. Lá você também vai ver todas as áreas do escritório. Perfeito. Catarine, obrigado pela sua aula. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. A gente ficou muito feliz que você veio. Já tínhamos gravado um podcast antes. Esse agora um vídeo do YouTube que tenho certeza que vai ser de grande valor para quem quer saber um pouco mais sobre a área previdenciária ou quem precisa, às vezes, de um benefício previdenciário. Muito obrigado. Por favor, não esqueça, se você gostou desse vídeo, esquece de comentar aqui embaixo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e assina o sininho de notificações. Catarine, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Muito sucesso para nós. Valeu. Beijo. Tudo certo. Tchau, tchau.